Imperors Domination, capítulo 53. Mar de sangue Yin e Yang. A aula do Dão de Li Qi deixou Li Xuanjian chocada. Só a lei de mérito espiral de Jade apenas era o suficiente para ela sentir que isso era impossível. Depois disso, Li Qi começou a pregar as outras leis de méritos fundamentais da seita ancestral incenso da purificação. Ele falou continuamente como se ele as tivesse memorizado na palma de suas mãos, do superficial ao profundo, e do simples para o complexo, indescritivelmente maravilhoso, só como um dilúvio de flores celestiais e uma fonte dourada saindo da terra. Li Qi, em uma respiração, explicou várias leis de mérito fundamentais da seita ancestral incenso da purificação. Ele falou sobre as verdades profundas, ele ensinou os significados misteriosos, e deixou para trás uma impressão duradoura sem comparação, dando aos outros um fresco sentimento. Desde que Li Xuanjian tinha lido essas leis de mérito fundamentais, antes e depois, ela tinha os entendido meticulosamente, isso a causou ter uma surpresa até maior. Apesar dessas leis de mérito fossem superficialmente simples, entretanto, com seu atual cultivo e com sua atual compreensão do Dão, ela não poderia pregar tais verdades profundas como Li Qi. Essa descoberta impactou-a e a chocou suas bases. Li Xuanjian era a orgulhosa filha do céu, ela tinha um físico soberano e um palácio do destino santo. Não era desmerecida a reputação sobre seus talentos ou físico, ou até sua compreensão do Dão. Não olhando só em todo o grande território central, até em todo o mundo imperador mortal, ela ainda seria nomeada um gênio. Contudo, sua explicação das verdades do Dão e seu entendimento das verdades profundas, até com sua atual cultivação, foi deixada para trás por Li Qi. Esse tipo de coisa, para parecer em uma pessoa comum com físico mortal, roda da vida mortal, e palácio do destino mortal, nunca foi visto antes. Entretanto, quando coisas como essa aconteceram para Li Qi, tudo parecia como se fosse uma questão natural. Nesse momento, Li Xuanjian não pôde evitar exceto lamentar pelo fato que, sobre o lugar de gênios, ela era de longe inferior ao seu mestre, Rei Demônio Lun He. No começo, ela tinha pensado que seu mestre tinha escolhido Li Qi por causa dos 4 golems guardiões celestiais, mas vendo o que estava diante de seus olhos, isso era longe da verdade. Li Qi foi da podridão para a mágica, e isso deixou Li Xuanjian sentir um espanto incomparável. Ela não conseguia ver através de Li Qi, um jovem menino que era mais novo do que ela. Sua existência impenetrável tinha que ser um milagre. A lição do Dão de Li Qi estava entrando nos estágios finais. Ele originalmente queria corrigir os movimentos incompletos desses discípulos, e que também servia como um jeito de ganhar o respeito desse grupo arrogante e indisciplinado. Depois, a instrução do Dão era um meio para criar uma fundação completa para seu cultivo em ordem de evitar falhas em suas leis de mérito, caso contrário, teriam um efeito adverso no cultivo pelo resto de suas vidas. De fato, desde as eras antigas, muitos cultivadores apenas precisavam praticar a lei de mérito mais poderosa. No futuro, eles poderiam pisar no ápice dos ranks. Muitos cultivadores, antigas heranças imorais, e até grandes personalidades ensinando seus discípulos tinham pensado que esse era o caso. No entanto, depois de inúmeros anos de altos e baixos, em relação aos insights TN, insights é tipo uma compreensão, entendimento, dicas que a vida te dá quando você medita ou cultiva, normalmente ela aparece do nada quando você menos espera na instrução do Dão. Outras pessoas não podem se comparar com Li Qi. Para Li Qi, um cultivador, no começo do cultivo, a coisa mais importante não era um método devastador, mas um entendimento apropriado de moralidade e uma consciência da fundação do grande Dão. Se, no começo, a sua moralidade e o entendimento da fundação do Dão tiver divergido do caminho principal, então no futuro, seria difícil mudar. Isso afetava negativamente os ideais da cultivação do Dão sobrescrito uma. Por último, Li Qi queria mostrar o caminho para os 300 discípulos do Pico da Jade da Purificação. Na verdade, esses discípulos foram limitados em seu cultivo da fundação com as leis de mérito introdutória. Além do mais, eles também estavam nas fases primárias e superficiais, era difícil para apontar as falhas. Entretanto,
Li Qi não considerou essa questão superficialmente, e sem nenhum descuido, ele examinou todos os discípulos individualmente. Físico, roda da vida, palácio do destino e a força de vontade do dom afetavam e reforçavam cada um. Li Qi tinha seus próprios insights. Em relação a essa questão, Li Qi era absolutamente o inigualável grande mestre. Assim, enquanto ele checava a base de cada discípulo, ele poderia formular as explicações mais exatas. Durante o exame de Li Qi, Lu Fengguo era o cavalo na liderança, o primeiro a se destacar. Ele tinha mudado muito. Antes, o mais desrespeitoso para com Li Qi era ele. O único que mais se opôs ao Li Qi também era ele. Contudo, ele atualmente era um dos seus maiores admiradores. Líder setorial Zhou ensinou o dão para ele por vários anos, mas isso não era igual à instrução do dão de Li Qi de poucos dias. Com uma diferença óbvia, uma pessoa talentosa como Lu Fengguo naturalmente entendia quem era o verdadeiro mentor, ele não era um idiota. Sob o comando de Li Qi, Lu Fengguo estava flutuando sua roda da vida Shou, Palácio do Destino Xuan, e Físico Zhan. Ele ativou suas leis de mérito Palácio do Destino e Roda da Vida, para que Li Qi pudesse as checar completamente. Sobrescrito 2. Você praticou plenamente, a fundação do dão está sem falhas. Entretanto, você estava muito ansioso com subir no ranking. No futuro, não seja cabeça quente e impaciente. Uma melhoria passo a passo não é algo ruim. Não veja apenas o ranking de cultivo à frente, você precisa ter a visão para o futuro. Li Qi estava impressionado com Lu Fengguo desde que ele de fato tinha algum talento. Depois de ouvir a opinião de Li Qi, Lu Fengguo se retirou com alegria. Você pertence ao físico coruja da noite. Em bases da fundação do dão, com uma ênfase na leveza. No futuro, com seu cultivo, enfatize tipos de pássaros voadores, e você deveria tomar o caminho do rápido e violento. Há uma força feroz insuficiente, mas há uma abundância de yin, parece ser a primeira forma do Palácio do Destino. Você não pode resolutamente perseguir os ranks, isso é como se você fosse apenas expandir seu Palácio do Destino. Você precisa usar seu Palácio do Destino para girar sua roda da vida a fim de refinar seu físico para seu potencial máximo. Diminua a velocidade do seu cultivo, e você deve usar mais tempo para reconstruir seu físico. Uma garota não necessariamente tem que praticar um método gentil do Yin. Seu Qi do sangue é Yang, e sua roda da vida é extremamente rápida. No futuro, você deve ter uma inclinação para métodos de cultivo firmes e Yang porque sua roda da vida diretamente afeta seu físico. Sobrescrito 3. Li Qi examinou as fundações do dão para cada discípulo. Depois de seus exames, ele iria dar as dicas mais exatas. Li Xuanja ainda estava ao lado de Li Qi, o fazendo companhia, e ela continuou a ficar impressionada pelas suas sugestões. As atuais conquistas de Li Qi, mais uma vez, a empurraram para uma porta diferente. Antes, quando Li Qi estava pregando, ela assumiu que o entendimento do dom de Li Qi era além da compreensão. Contudo, com as explicações atuais de Li Qi para a cultivação do dão, isso era fora do domínio de entendimento dos métodos de cultivo. Essa questão, não importa quão elevado o talento e aptidões de uma pessoa são, ela simplesmente não poderia ser iluminada com essas explicações. Essas explicações foram acumuladas através do tempo, acumuladas através de meses e anos. Essas explicações, apenas alguém que foi muito longe junto com o grande caminho do dão poderia acumular. Se alguém dissesse que seu mestre, Rei Demônio Lunri, teria esse conhecimento, ela não ficaria chocada porque seu mestre, hoje, tinha experimentado incontáveis esmerilhamentos e polimento. Em relação ao cultivo, seu entendimento era realmente profundo. No entanto, a coisa que era impossível de entender era que Li Qi tinha apenas 13 ou 14 anos. Agora, Li Qi e seus insights fizeram Li Xuanzhen questionar se essa era a primeira vez que ele cultivou. Dar fez 1000 passos para trás, até se não fosse a primeira vez de Li Qi cultivando, como um menino de 13 ou 14 anos de idade, como seu conhecimento poderia ser tão profundo? A última pessoa a avançar para o exame era Zhang Yu.
Zhang Yu deu um passo à frente, e não pôde deixar de esfregar as mãos. Sua voz era muito macia, e ele perguntou: IRM irmão, minha prática tem algum problema? O tempo desde que Zhang Yu tinha entrado na seita era mais longo do que o grupo de Lu Fengguo. Pode-se até dizer que Zhang Yu era um dos discípulos mais duradouros. Sua idade era alta, contudo, ninguém sabia por que, nesses anos recentes, seu cultivo sempre esteve perto do fundo. Isso não era porque Zhang Yu não tentava. Pelo contrário, Zhang Yu era um dos discípulos mais trabalhadores e diligentes, mas seu cultivo, mesmo assim, sempre esteve por último. Zhang Yu era o tipo de poucas palavras. Como a dificuldade de cultivo aumentava, até por meio passo, ele se tornava mais silencioso, dizendo menos palavras do que antes. Muitos discípulos no pico da Jade da Purificação pensaram que seu talento não era ótimo, e até o líder setorial Zhou pensava dessa forma. É por isso que o líder setorial Zhou o ignorava durante a instrução do Dão, não questionando seu cultivo, e o deixando para viver e morrer sozinho. Quando Zhang Yu mostrou sua roda da vida Shou, Palácio da Vida Xuan, e Físico Zhan, e mostrou a fundação do Dão para Li Qi, podia-se ver que sua roda da vida era fraca, seu palácio do destino era instável, somente o físico tinha um som indistinto de uma vaca mugindo. Li Qi examinou a condição de Zhang Yu, ele não pôde deixar de mudar sua expressão. Ele encarou Zhang Yu e disse: por que você está praticando a lei de longevidade da água beneficente? Esse tipo de lei de mérito roda da vida foi escolhido por você. Zhang Yu coçou sua cabeça, e disse: líder setorial Zhou disse que eu sou um físico Tian, um físico boi d'água. Então, ele escolheu a lei de longevidade da água beneficente, e disse que isso expressaria a afinidade da água do Qi de sangue. Realmente não sabe leste de oeste. Li Qi franziu o senho friamente e disse: prejudicando o progresso do estudante. Físico Tia não está errado, mas esse não é o físico boi d'água. Você tem o físico caos primordial do boi. Um físico Tia não era como um físico Shanti ou físico mortal que pode se tornar um físico imperador, físico santo ou físico imortal. Embora não aumente em hack, isso não significa que um físico Tian seria fraco. Ou Tian tinha seu próprio processo de evolução. Normalmente, o físico boi d'água, através do cultivo com uma formidável lei de mérito do físico, poderia evoluir no mais forte físico boi cui. Quando o físico boi cui era praticado para sua forma mais forte, até alguém com um físico santo mudaria de expressão. Físico caos primordial do boi? Há um físico como esse. Zhang Yu estava em transe, ele nunca ouviu desse físico antes. É claro que há. Li Qi disse indiferente. Seu físico e esse. De fato, o físico caos primordial era extremamente raro, e havia muitos usos para esse físico. Li Qi deu uma olhada nele novamente, e disse: você praticou a lei da longevidade errada. Se você continuar, não haverá meio passo de melhora. Bem, então o que eu devo fazer? O rosto de Zhang Yu ficou pálido de medo, e não sabia o que fazer no momento. Li Qi respondeu: destrua tudo e reconstrua mais uma vez, pratique a lei de mérito espiral da Jade. Essa lei de mérito é gentil, e é a lei de mérito fundamental mais básica. Ela reforça a roda da vida, palácio do destino e físico. Essa lei de mérito é a mais ideal para você. Entretanto, a avaliação é em menos do que um ano a partir de agora. Zhang Yu pulou ao se assustar, e disse rapidamente. Li Qi o olhou uma vez e disse calmamente: a avaliação é importante? Ou o caminho do seu futuro é importante? Se você não passar na avaliação, você pode tentar refazer o teste de novo. Depois de outros 10 anos, se você quiser destruir sua fundação do Dão para reconstruí-la, temo que você terá gastado seus melhores anos. É melhor você pensar cuidadosamente sobre isso. Nesse momento, muitos discípulos olharam simpaticamente para Zhang Yu.
Ele praticou tanto por 5 anos, e agora, ele tinha que destruir tudo e reconstruir. Essa era uma questão que era difícil de aceitar para qualquer um. Só assim, 5 anos de sangue e lágrimas foram completamente desperdiçados. Para a maioria das pessoas, elas não iriam querer destruir e reconstruir. Se eles perdessem essa avaliação, elas teriam que esperar outros 5 anos. Nem todos estavam dispostos a esperar.